Olá, ouvintes! Bem-vindos ao nosso podcast de notícias em saúde, onde trazemos as novidades e as histórias mais impactantes do mundo médico, de um jeito claro e direto. No episódio de hoje, vamos falar sobre um avanço importante no tratamento da leucemia mieloide aguda, especialmente para pacientes idosos. O tema de hoje vem de um artigo publicado na Acta Médica Portuguesa, a revista científica da Ordem dos Médicos de Portugal. O artigo se chama Venetoclax, uma nova esperança para o doente idoso com leucemia mieloide aguda e foi escrito por Bárbara Marques, Carolina Afonso e Emília Cortesão, do Serviço de Hematologia Clínica do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. O artigo foi publicado em janeiro de 2023. Vamos começar entendendo o que é a leucemia mieloide aguda, ou LMA. Essa é uma doença do sangue, um tipo de câncer que afeta as células que produzem o sangue na medula óssea. Ela é mais comum em pessoas idosas, com a maioria dos diagnósticos acontecendo por volta dos 70 anos. Existe um subtipo chamado LMA com alterações relacionadas à mielodisplasia, ou LMA-ARM. Esse subtipo é mais agressivo, tem um prognóstico pior e, infelizmente, é mais frequente justamente em idosos. O tratamento tradicional costuma ser uma quimioterapia bem intensa, mas muitos pacientes mais velhos não conseguem suportar esse tipo de terapia por causa da idade e de outros problemas de saúde. O artigo apresenta o caso de uma paciente de 77 anos, diagnosticada com LMA-ARM de alto risco. Ela não podia fazer a quimioterapia intensiva padrão e precisava de transfusões de sangue com frequência. O que os médicos fizeram foi inovador. Eles usaram uma combinação de dois medicamentos, azacitidina, um agente chamado hipometilante, e venetoclax, um inibidor de BCL2. E aqui está o ponto alto. Segundo os autores, esse foi o primeiro caso em Portugal de um paciente com esse subtipo de leucemia tratado com essa combinação de medicamentos. A paciente começou recebendo azacitidina sozinha, mas ainda precisava de transfusões. Depois de 4 ciclos, os médicos incluíram o venetoclax. O tratamento foi feito em ciclos de 28 dias, sem necessidade de internação. Ela teve alguns episódios de infecção urinária, que exigiram pausas temporárias no tratamento, mas a combinação dos remédios reduziu muito a necessidade de transfusões e levou a uma remissão completa da doença, ou seja, o câncer ficou sob controle. Após 7 ciclos de azacitidina, sendo 3 deles com venetoclax, a paciente atingiu a remissão completa, apenas 2% de células doentes na medula óssea e exames normais. Mais tarde, ela teve complicações infecciosas graves, o que levou a uma recaída. Nesse momento, o tratamento foi ajustado para citarabina em baixa dose junto com venetoclax, e ela seguiu em acompanhamento, com poucos episódios de infecção e apenas transfusões ocasionais. O mais impressionante, ela completou 36 meses desde o diagnóstico, um tempo de sobrevida muito acima da média para esse tipo de caso. Normalmente, pacientes idosos com esse tipo de leucemia e que não podem fazer quimioterapia intensiva têm uma sobrevida média de menos de 1 ano. As opções menos intensas, como os hipometilantes, costumam ter taxas de resposta baixas. O venetoclax, por si só, não é suficiente, mas, quando combinado com azacitidina, parece potencializar o efeito, levando a respostas melhores e mais rápidas. Estudos recentes mostram taxas de resposta de até 76% e uma sobrevida média de 51% em 2 anos para pacientes que usam essa combinação. No caso apresentado, a paciente viveu pelo menos 3 anos após o diagnóstico, o que é um resultado excepcional para esse perfil de paciente. E aí, ouvinte, você já conhecia o venetoclax? Sabia que novas combinações de medicamentos podem mudar completamente o prognóstico de doenças tão graves? Se você tem algum familiar ou conhecido passando por um tratamento oncológico, compartilhe essa informação. A medicina está avançando rápido e novas opções estão surgindo. Para fechar, esse caso mostra como a personalização do tratamento, levando em conta a idade, o estado geral do paciente e as características da doença, pode trazer resultados surpreendentes, e reforça a importância de pesquisas e relatos de casos para inspirar novas abordagens no tratamento de doenças difíceis. Parabéns aos autores Bárbara Marques, Carolina Afonso e Emília Cortesão pelo trabalho. E obrigado a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Se gostou desse episódio, compartilhe, siga nosso podcast e fique ligado para mais notícias e novidades do mundo da saúde. Até a próxima! E caso vocês tenham qualquer dúvida ou pergunta sobre o artigo ou tema, comente abaixo e nós respondemos a todos os seus questionamentos o mais rápido possível. Obrigada!